Tá um pouco demorado aqui, mas espero que vá. Começou. Logo. Já começou para você? Já. Opa. Para mim não aqui. Bem, agora sim, bom dia. Hoje é dia 27 de agosto de 2021 e estamos aí em mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa e fico muito feliz hoje de convidar o doutorando Manuel dos Santos a apresentar o seu exercício, né, na definição do protocolo de levantamento bibliográfico, para ajudar a todos e todas que estão nessa etapa de seus estudos. Manuel, muito obrigada, e você tem o tempo que for necessário para desenvolver as suas contribuições com a gente, tá bom? Tá bom, Gisele. Obrigado. Vamos lá. Eu vou iniciar minha apresentação aqui. Bom, pessoal, então, nosso combinado foi de eu falar um pouco sobre o meu protocolo de revisão sistemática da literatura, né? Como uma etapa importante aí para a continuidade do meu trabalho de pesquisa. E eu vou apresentar para vocês esse exercício. Então, nesse primeiro semestre de 2021, eu trabalhei nisso, juntamente com a disciplina de participação. Então, aqui foi mais mesmo desenhar o modelo, como que seria a partir das referências que Gisela indicou, e também a partir do curso da Unicamp que eu fiz, que eu acho que fiz, não, estou fazendo ainda, é um curso extenso e que vem me ajudando a desenhar. Ele não está finalizado ainda, então ele vai sofrendo ajustes na medida que a gente vai lendo, vai entendendo como que se estrutura um protocolo de revisão sistemática. E aí vem uma questão, primeiro, que eu quis trazer, uma definição do que o que é, como que se estrutura, os passos que são fundamentais, os passos iniciais, especialmente para mim, porque a minha primeira experiência em desenhar uma metodologia desse tipo, então conhecer para mim tem sido importante. Uma revisão sistemática é um estudo secundário que sintetiza informações científicas que estão disponíveis. Demanda de 6 a 18 meses para que sua elaboração ocorra, sendo em torno de um ano na experimentação ou coleta de dados, mais alguns meses posteriores para análise, redação e publicação desses resultados. Então, entendo que, mesmo desenhando esse modelo agora, já venho trabalhando nesse levantamento, nessa busca de dados, de informações, já desde que eu entrei, com a orientação de Gisele. E é um instrumento de tempo considerável que requer que os interessados disponham de tempo e recursos necessários para essa empreitada. Eu trouxe essas informações porque quando eu comecei a me aproximar, eu achava que vamos fazer um protocolo, uma revisão sistemática, e é um passo rápido, mas na verdade não é. E aí um pouco até para tranquilizar também vocês que já estão nesse processo, para entender que um protocolo não se faz assim com rapidez, mas isso dentro do tempo que nós temos para fazer a nossa pesquisa, então isso é viável com certeza. Um protocolo, ele tem as suas etapas, então inicialmente você define uma pergunta, que a partir dessa pergunta você vai para a busca dos dados, você faz a seleção, extração, avalia risco de viés, faz a síntese desse levantamento, observa a qualidade das evidências que foram identificadas, a partir daí se faz uma redação e encaminha para a publicação. Parece simples falando assim, mas cada passo desse é muito importante e requer um rigor metodológico também muito grande para que o trabalho não seja redundante e não tenha nenhum sentido. No curso da Unicamp eu conheci essa metodologia, que é a pergunta Picot, que é uma estrutura para desenhar revisões sistemáticas de pesquisas qualitativas. Isso me ajudou a refinar mais a minha pergunta. Então, o P significa população, a gente tem aqui a descrição, a definição e 3 exemplos.
Na população, por exemplo, a definição é o grupo de interesse no qual se deseja buscar informações. No caso da minha pesquisa, um exemplo primeiro, eu entendo que são os estudantes, gestores, professores, órgãos de controle e sociedade civil. No exemplo 2, pode ser também escolas e municípios. No exemplo 3, esqueci de colocar um numeral aqui, são os estados, uma vez que a minha lente, né, para olhar essas iniciativas, ela extrapola uma realidade local apenas. O I, que está relacionado à intervenção, à exposição, que é quando analisamos algo que pode ser ofertado a um indivíduo, uma população. Então, queremos saber em relação à participação cidadã, no exemplo 1, queremos saber também sobre o uso da tecnologia digital utilizada pelos cidadãos e queremos saber também sobre as práticas de monitoramento e avaliação utilizando a tecnologia digital. O comparador, que vai levar em consideração a intervenção, exposição, se tem ausência ou presença desse tipo de intervenção. No exemplo, a gente pode levar em consideração a apatia política ou a participação ativa, se a população tem hábito de participar ou não tem hábito de participar. Então, eu achei essas questões, esse desenho bem interessante, a partir desse modelo, me ajudou a ir definindo isso. O O, que significa, né, no português, desfecho, o que se deseja aferir, mensurar na população. Então, o exemplo 1 é participação cidadã, uso da tecnologia digital, monitoramento e avaliação do PNAE no contexto escolar, é o que se almeja mensurar. E aí, no exemplo 2, podemos querer também mensurar a aprendizagem para a participação política, e no exemplo 3, a aprendizagem para o controle social. São possibilidades. E o T, que é o tipo de estudo. O meu estudo, por exemplo, é qualitativo, mas também pode envolver estudos quanti, quali, e enfim. E a definição da pergunta da revisão sistemática, ela deve ser planejada e testada a priori, pois dela dependem etapas críticas, como a busca de seleção de estudos. Então, eu trouxe isso aqui para ajudar a clarear a definição, porque quando eu estava definindo minha pergunta, a partir das leituras, eu tive dúvida, né? E depois, quando também os critérios, as palavras-chave, enfim, como que eu iria definir? Tive uma série de dúvidas, então, na medida que eu fui estudando, eu fui entendendo como formular isso. E aqui agora, trazendo propriamente o meu protocolo, eu defino aqui o título, que é o título do meu trabalho atualmente, que é Processos de Participação Cidadã Mediados por Tecnologias Digitais, no monitoramento e avaliação de políticas públicas no contexto escolar. Então, aqui eu defino o protocolo para levantamento bibliográfico para revisão sistemática de literatura. Qual que é o meu objetivo? É identificar na literatura já existente a existência de estudos prévios sobre o tema e a teoria também, os métodos, para fornecer base de conhecimento e diretrizes para o desenvolvimento e avaliação do delineamento dos passos e regras para o desenho de funções de similaridade no contexto do estudo da arte, do meu tópico de pesquisa, né? O que já existe produzido sobre essa temática? Quais são as inovações ou quais são as lacunas que existem identificadas a partir desse mapeamento? Qual o ponto de partida, então, eu devo seguir a partir dessas lacunas? Alguém já escreveu, já publicou algo sobre o que eu estou propondo, ou isso é inovador? Então, a partir desse levantamento, eu vou ter essas respostas. E aí, identificando lacunas, analisando caminhos futuros de pesquisa, orientações, ideias inovadoras, novos métodos e direções para subsidiar o objeto de pesquisa. Então, uma revisão sistemática, ela tem sempre esse objetivo de trazer algo novo. Se ela não contribuir para este fim, na verdade, não vale nem a pena investir tempo, recurso para fazer um trabalho desse tipo. E daí, após esses critérios que eu apresentei, eu cheguei à questão de pesquisa, que é o que foi proposto com relação a processos de participação cidadã mediados por tecnologias digitais no monitoramento e avaliação de políticas públicas no contexto escolar. Isso no tempo de 5 anos. Vou chegar lá na frente, não quis colocar aqui, mas a gente está olhando de 2017 a 2021. E depois de definir a pergunta, é sempre importante fazer uma revisão dessa mesma pergunta, né? Usando o acrônimo FINER, que é: essa pesquisa ou esse estudo, ele é factível? Ele é interessante? Ele traz contribuição nova?
é ética, é relevante. E aqui a gente tem as especificações e as dicas que eu já compartilhei com vocês, vocês podem olhar, eu não vou ler tudo aqui. Seguindo no protocolo, definimos então os critérios de seleção de fontes e periódicos que nós queremos levantar esses dados. As fontes deverão estar disponíveis na web, preferencialmente em bases de dados científicas da área, como o Google, embora a Gisele disse, olha, não leva muito em consideração o Google, mas ele é uma fonte também importante, e a Web of Science, que é uma base de periódicos revisados por pares, né? E é muito importante, é multidisciplinar e que pode conter uma base significativa desses artigos, periódicos, enfim. E o Scopus também é uma outra base importante que foi escolhida para que eu fizesse esse levantamento. Mas o Google é o Scholar, né? É o acadêmico, né? Ou é Isso. o Google amplo? É o amplo, na verdade. Eu não coloquei o Scholar porque você pediu para não... Não, na verdade, o Google amplo eu acho mais problemático. O Scholar já dá uma reduzida. Mas tudo bem, desculpa interromper. Era Sem problema, vou chegar aí. É bom chegar aí nesse... Porque seria uma varredura geral. Primeiro eu parto para o Web of Science, o Scopus, né? Então faço todo um levantamento e depois eu volto para o Google para fazer um outro levantamento lá. Então, os artigos, os materiais, os dados que aparecerem nas duas principais plataformas, eles também deveriam aparecer no Google. Da mesma forma que, se eu fizer um levantamento no Google, eles deveriam, artigos que são relevantes e selecionados para o estudo, a ideia é que eles estejam também na Web of Science e no Scopus, porque significa que esse estudo realmente ele é relevante. Então, esse pode ser um critério importante a ser considerado. Se eu acho no Google, mas não acho na web, então tem que avaliar se ele é um estudo relevante. Então, essa informação é importante. E aí poderão ser selecionados também trabalhos disponíveis em outros meios, conforme eu já acabei de falar, né? Desde que atenda aos requisitos da revisão sistemática de literatura, objetivando levantar modelos teóricos, tipologias de base e lentes teóricas com métodos quantitativos, qualitativos ou práticos no período 2017 a 2019. Então, no curso da Unicamp que eu estou fazendo, por exemplo, a recomendação é que seja feita uma leitura de 3 a 4 mil artigos. Resumos, melhor. E depois você deve ler de 50 a 100 artigos completos para você fazer uma revisão sistemática consistente e não ser redundante. Então, levando em consideração as referências... Desculpa te interromper, Manuel, é porque nesse ponto eu acho bem importante pontuar algumas coisas que eu não sei, assim, que eu sei que não está no material, sim. Não sei se está no grupo, no curso que você fez, né? Sim. Enfim, é uma varredura completa na literatura. Então, assim, existem vários tipos de levantamento bibliográfico. Então, a gente está falando de um deles. Então, isso, vou chegar nesses vários tipos agora. Isso, então, mas tem algumas coisas que podem limitar essa varredura e que talvez elas ainda assim possam ter algum tipo de respaldo. Né? Não sei se isso já apareceu no grupo de pesquisa lá de Carla, depois no final ela pode falar disso, que é a questão do acesso aberto, né? Então, de alguma forma, quando você fala sobre a visibilidade desses artigos, né? Eu vou ver se ele está no Google, eu vou ver se eu encontro da mesma maneira, né? Que numa plataforma paga, numa plataforma com barreira de assinatura, você não aprofunda esse ponto e está tudo certo, não tenho essa expectativa, mas é bom deixar pontuado aí. Existe esse ponto da barreira de acesso. Então, é uma decisão... Vou falar lá na plataforma, quando chegar lá. É uma decisão política também. É uma decisão política de falar assim, a minha varredura vai ser em cima de acesso aberto. E aí, assumir o ônus dessa escolha, né? Mas era só para falar assim, a discussão maior que está por trás também desses agregadores, organizadores de conteúdos pagos, né? Isso. Tá. Que, inclusive, tem um custo para a universidade. No caso,
A gente até recebeu um e-mail, acho que todo mundo recebeu um e-mail agora, falando sobre isso, para não repassar o seu login para ninguém, porque tem muita gente fazendo isso e conseguindo fazer download de vários artigos que são de acesso fechado, e, enfim, isso tem um custo também, né? Os contratos limitam e tudo mais. E lá na frente a gente vai falar um pouco disso. E aí, sobre os tipos, né, de pesquisa e os métodos de busca de fontes. Aqui eu trouxe um primeiro, que foi com base na literatura da Gisele. Eu selecionei todos no meu protocolo, porque eu acho que eles são complementares. Então, na medida que eu vou analisando um artigo, eu posso pegar elementos de uma revisão baseada em domínio, posso pegar elementos de um outro tipo da revisão baseada em teoria, que a gente vai falar sobre isso. A gente tem aqui, voltando na revisão baseada em domínio, é o subcampo. Tem a revisão estruturada, revisão baseada na estrutura, revisão bibliométrica, revisão híbrida, revisão visando o desenvolvimento da teoria. O que cada uma traz de contribuição no procedimento de análise? A revisão estruturada, por exemplo, vai falar de métodos, teorias, construções na formação de tabelas, figuras, dados e conteúdos relacionados ao seu objeto de pesquisa. A revisão baseada na estrutura vai levar em consideração antecedentes, decisões, resultados. Então, eu fui pegando esses marcadores para, na medida que for fazendo a análise dos artigos, e também fazendo esse tipo de identificação. Então, seria um mix, né? Formaria um mix da metodologia para fazer análise. Depois também a questão dos 6Ws, né? Quem, quando, onde, como, que, porquê. E da teoria da estrutura, características e metodologias também que traz esses elementos que contribuem. Na revisão bibliométrica, eu trouxe um link de uma plataforma que ajuda a gente a fazer esse mapeamento a partir de uma leitura de imagem visual, que permite analisar a quantidade extensa de pesquisas publicadas, utilizando ferramentas estatísticas para identificar tendências, citações ou cocriações de um determinado tema, por ano, país, autor, revista, método, teoria, problema de pesquisa, permite também realizar revisões bibliográficas e estruturadas. Então, nesses dias todos, eu tenho me dedicado a conhecer como que funcionam essas plataformas para ajudar na construção dessa revisão. A revisão híbrida orienta-se por narrativas com base na teoria, no contexto e método. A revisão visando o desenvolvimento da teoria visa analisar artigos de revisão publicados em revistas especializadas na temática pesquisada, identificando métodos teóricos ou hipóteses testáveis ou proposições. Aqui na revisão baseada em teoria, analisa o papel de uma teoria específica na área ou campo de pesquisa e permite sintetizar o corpo de literatura específica para compreender e explicar a teoria subjacente. Na revisão analítica, busca analisar corpus literário estruturado em metodologias qualitativas e quantitativas. É a revisão de meta-análise, que essa eu me identifico mais, assim, que eu acho que ela traz uma contribuição maior, que ela busca examinar a quantidade ou volume de pesquisas, revisões sistemáticas e reanálises, sintetizando as descobertas, fazendo correlações entre variáveis de estudos anteriores. E a partir daí tem muita relação com a identificação de lacunas e proposição de novos caminhos, novos problemas de pesquisas, enfim. E aí, se tratando do meu protocolo, a estratégia de busca na literatura, ela foi definida a partir de palavras-chave, previamente definidas, buscas por artigos de periódicos ou anais de eventos científicos da área de trabalhos, de conclusão de curso, graduação, mas eu acho que isso ficou desatualizado, Zé, que a gente tinha conversado e deu um erro no meu arquivo que ele não atualizou. Mas, enfim, vou ler como está. Mestrado e doutorado, que deverão ser realizadas principalmente via web, e eu já falei qual que é a plataforma que nós escolhemos no nosso protocolo para fazer esse levantamento. As estratégias de busca devem traduzir e concretizar a pergunta de pesquisa elaborada a partir da estratégia PICOT, conforme já apresentei. Deve-se ler muitos artigos que cumprem os critérios de inclusão, elaborar estratégia de análise, testá-las, avaliá-las, né, e verificar
as especificidades, enfim. Devem ser definidas também as bases de dados, isso é muito importante conhecer em profundidade o escopo, a sintaxe, bem como os operadores booleanos que serão utilizados nesse levantamento. Nesse momento eu tive um pouco de dúvida de como que funcionaria esses operadores booleanos, e eu fui entender com base no curso da Unicamp, e eu trago aqui essa imagem para vocês entenderem como eles funcionam, né? Você tem o operador, were, and, not, e tem a função de cada um, que é soma, intersecção ou exclusão. Então, cada base de dados vai levar em consideração algumas características para suas combinações, não é? Mas no caso da Web of Science, utilizamos o and, or ou not. E aí, permite fazer a varredura de todos os corpos que estão disponibilizados lá. E daí, a partir dos critérios definidos com as palavras-chave, nós vamos selecionando esses corpos, inicialmente lendo os títulos, levando em consideração os autores e os resumos. E a partir disso daí vai fazendo, classificando se ele atende ou não, a partir do critério de exclusão. Aqui tem um exemplo do que eu acabei de falar, voltado para o meu objeto de pesquisa, quais são essas palavras-chave que compõem a organização desse arranjo para fazer essa busca. Então, definindo primeira opção para o Web of Science, primeira opção para os corpos, e as palavras, né, que é participação cidadã, participação eletrônica, monitoramento participativo com uso de tecnologia, e fui aplicando, e na medida que eu ia aplicando, eu ia identificando, aí tem uma planilha que nós desenvolvemos, que eu vou apresentar mais lá na frente, a Gisele me ajudou, e eu desenvolvi também com a ajuda da referência que Gisele nos encaminhou. As bases de dados, para isso eu já falei. Desculpa te interromper de novo, porque é muito interessante esse ponto. E sabe que só agora eu estou me dando conta, né? Pode voltar no primeiro, no anterior? É porque para gente, isso aí, para gente que é da computação, né? É muito comum o uso desses operadores, né? Assim, desde o primeiro ano da faculdade a gente estuda lógica booleana, né? Que é justamente a lógica que está por trás da construção de todos os circuitos digitais, né? Só em termos de curiosidade, vamos dizer assim, né? Ou seja, os computadores que a gente tem, eles estão todos baseados de alguma forma em cima desse tipo de raciocínio muito simples, vamos dizer assim, né? E só hoje que eu me dou conta que isso não é uma coisa assim... Para as humanas não é comum. Só muito, muito legal. E aí, nesse ponto, é algo bem interessante, né? Porque acho que é o que já vou chamar a atenção para o que o Manuel vai falar daqui a pouco, é a história do diário de bordo, né? Que eu já conversei com ele, acho que já conversei com o Elton também, né? Por quê? Porque muitas vezes você vai para uma base e vai começar a brincar com a ferramenta de filtros, né? De seleção e de filtros. E muitas vezes você vai ver assim, puxa, não retornou nada. Ninguém está pesquisando nisso. Não é bem assim, calma. Talvez você não usou bem as palavras-chave, ou talvez você não usou bem os conectores lógicos, entendeu? Então, o OR, como a figura está bem mostrando, se você colocar muita coisa com ou, você vai pegar um panorama gigantesco. Né? Uhum. Então, ele é legal de usar quando você tem palavras-chave assim, muito específicas. Né? Assim, quando você já entendeu, né? Assim, que aquelas palavras-chave, elas estão trazendo poucas coisas, eu quero combinar um pouco com outras para eu ampliar. Então, assim, o ou, ele tem esse papel de dar uma abertura maior, porque qualquer coisa que venha isso ou aquilo, põe aqui dentro do saco, né? Então, o ou, ele não é muito bom para você usar quando você está começando. Então, assim, a famosa estratégia lá de andar pela floresta, né? Assim, tem um monte de árvore. Então, se você começa a colocar todos os termos com ou, você vai continuar perdido,
né? Porque vai vir trocentos mil, literalmente trocentos mil artigos com tudo. Então, assim, como usar o AND, infelizmente não tem você começa aqui, faz ou AND isso, né? É o que você vai sentindo quando vai aplicando as cláusulas, né? Uhum. Então, você não começa colocando tudo com ou, porque você vai continuar perdido. Então, muitas vezes a gente usa o conector AND, né, para dar bem a restringida, porque a gente quer ver a intersecção. Mas, às vezes, o uso do AND faz você perder muitas outras coisas que são relevantes. Então, achar a combinação ideal é o grande desafio para filtragem. E eu tenho certeza que vocês, quando forem fazer, né, ou se já fizeram isso antes, já passaram por isso que eu estou contando, né? Assim, de se sentir perdidos. Tem horas que você fala, puxa, eu estou perdida aqui porque está voltando 10 milhões de coisas, e tem horas que você fala assim, mas não está voltando nada, então o que está acontecendo com a minha cláusula? Né? Assim, será que nunca ninguém pesquisou isso antes, né? Então, faz parte, gente. Então, só para falar, não desespere, porque esse exercício, acontecer isso faz parte. E aí você vai fazendo os ajustes. Não tem como falar assim, usa isso primeiro, depois isso, primeiro isso, combinado isso, porque à medida que você vai perguntando, você vai entendendo melhor os campos e você vai ajustando a sua query, né? A sua cláusula de consulta. Mas a minha recomendação é a seguinte: cada vez que você fizer isso, você documenta. Entendeu? Porque depois você esquece, vamos supor, eu combinei isso ou isso e voltaram 50 mil artigos, então, por esses motivos, eu achei legal ajustar desse jeito e a cláusula de pesquisa, por consequência, ficou assim, 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 entendeu? Eu estou colocando de um jeito meio narrativo, certo? Mas no documento, no diário de bordo, né, isso pode ser bem mais sucinto, né? Você pode falar assim, essa query, essa consulta, retornou X mil artigos. Então, agora eu estou combinando essa query com mais essa query, e aí já está retornando quanto? E você vai registrando passo a passo, tá? Não deixa de registrar passo a passo. Mesmo que você vá desprezar isso no futuro, você tem esse registro, e aí você se lembra em algum outro momento, assim, principalmente quando às vezes você vai lá para os artigos e você fala, putz, mas por que mesmo isso? Por que mesmo eu vim por esse caminho? E aí te dá elementos, tá? Só para chamar atenção para o diário de bordo, tá? Porque isso que ele vai fazer agora de explicar as queries, vai registrando os resultados intermediários, os parciais. Desculpa, o parêntese ficou gigante. Imagina. Não, é isso mesmo, aconteceu comigo. Então, dava uma frustração no momento que eu estava testando, porque uma hora funcionava, outra hora não funcionava. Então, eu tinha que ir fazendo os ajustes. Quando eu colocava o OR, vinha muita coisa. Então, pegava tudo. Mas quando eu colocava o END, muitas vezes, só apareciam 2 artigos. Nossa, aquela frustração. Né? Então, como que vou fazer uma revisão e eu jogo aqui na web, só vem 2 artigos? Como assim? Então, você tem que ir combinando. Foi exatamente isso que eu fiz. Então, para cada combinação das palavras-chave, os resultados, conforme a Gisele já acabou de falar, eu ia registrando. Isso teste, não é aplicação ainda para valer. Era a minha formação, a minha aprendizagem, o processo de construção. Então, agora... E assim também, cada plataforma você vai ter que fazer um tipo de combinação. Não vai funcionar para todas iguais. Então, algumas você tem que tirar os parênteses também. Enfim, tem que trocar os operadores. Seguindo, então, aí os critérios de inclusão dos artigos e de exclusão, certo? Os critérios, eu acho que eu inverti um pouco. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Os tipos de artigos, né, são trabalhos revisados por pares, né, acordamos isso, definimos isso no protocolo. Os idiomas, o inglês e o português.
Os critérios de inclusão devem ser trabalhos publicados e disponíveis integralmente em bases de dados científicas ou em versões impressas. Devem ser trabalhos recentes, publicados a partir de 2016, porém que já possuam aprovação pela comunidade científica, e os critérios de exclusão serão disponíveis integralmente nas bases de dados pesquisadas, né? Serão desconsiderados trabalhos anteriores a 2017 também, que não tratem de conceitos clássicos relacionados à área de interesse da pesquisa sistemática. Aqui nós estamos pesquisando sobre participação cidadã mediada por tecnologia digital e iniciativas, né, fomentadas por órgãos de controle. Então, o que não tratar disso, e engraçado que vem muitas iniciativas com mediação, mas na área da saúde, né? E aí, eu digo, bom, faço análise no resumo e vejo que tenho que desclassificar. Isso inicialmente na fase de teste. Agora, sendo para valer, então, já tenho que aplicar os operadores essa restrição para não pegar tudo, como nós falamos. Serão desconsiderados os trabalhos que não abordam a participação cidadã, monitoramento participativo e avaliação de políticas públicas com mediação tecnológica digital, induzidos por órgãos de fiscalização e controle. Serão desconsiderados trabalhos que não forem revisados por pares, inicialmente. Porém, Gisele, no curso da Unicamp, foi recomendado que, mesmo após essa fase, considerando trabalhos revisados por pares, que façamos também uma outra busca, no geralzão, no Google, por exemplo, para verificar se esses artigos identificados, revisados por pares, também estão disponíveis no Google, para ter o critério de confiabilidade, para não correr o risco de ser uma revisão redundante, enfim. Então, ter muito esse cuidado. É um trabalho que é bem criterioso, deve ser. Critérios de qualidade dos estudos primários. Ter sido publicado em periódico ou anais de eventos, com revisão por pares, quando se referir a artigo. Ter sido aprovado por banca examinadora, quando se referir a trabalhos de conclusão de curso, mestrado ou doutorado. Procedimentos de seleção dos estudos primários. Deverão ser realizadas buscas com palavras-chave nas fontes de pesquisas definidas. Os trabalhos recuperados devem ser lidos, os resumos, ser feita uma pré-avaliação, já baseada nos critérios de inclusão e de exclusão. Será feito para selecionar os textos que deverão ser lidos integralmente. Os textos selecionados deverão ser lidos integralmente e avaliados rigorosamente de acordo com os mesmos critérios, sendo considerados válidos ou inválidos para o objetivo dessa revisão sistemática. É importante que seja feito isso por dois pares, no caso. Eu faço o levantamento, e aí, após essa primeira seleção, eu digo, olha, identifiquei aqui 500 artigos que estão dentro dos critérios. Passo para a Gisele, ela faz uma outra varredura, e ela faz uma outra classificação, e a gente conversa e chega a um consenso para garantir essa confiabilidade do estudo. Claro, até mesmo por causa dos vieses, né, que você vai falar daqui a pouco. Isso. Mas assim, desculpa também te interromper, mas é bom fazer uma verificação. Pessoal, até esse ponto aqui, tá tudo claro? Assim, quem lê os artigos, tá conseguindo fazer essa transposição para o que o Manuel está colocando? Beleza. Tá? Eu não estou vendo. Tá. Podem falar, abre o microfone e falar. Sim? Sim. Tá. Sim. Ok, tá bom. Então, vou seguindo. Estratégia de extração de informação. Serão preenchidas fichas de protocolo de extração de dados para cada texto considerado válido para revisão sistemática, lido integralmente. Além das informações básicas, dados bibliográficos, data de publicação, abstract, entre outros. Esses formulários deverão conter a síntese do trabalho, redigida pelo pesquisador, que conduzirá a revisão sistemática e reflexões pessoais do mesmo a respeito do conteúdo e das conclusões do estudo. A sumarização dos resultados, isso é importante. Com os resultados obtidos, deverá ser redigido um relatório que descreve sinteticamente o conteúdo da revisão sistemática. Deve ser feita análises qualitativas e quantitativas também, quando for o caso, em relação ao trabalho pesquisado, e as suas conclusões também deverão ser realizadas. E aqui, um ponto importante.
Também foi o meu primeiro exercício na Web of Science, então eu fui criar o meu perfil e entender como que essa ferramenta funciona para fazer a pesquisa. Não é simples, então você joga as palavras e aí não vem, você vai ajustando, inserindo, retirando, até que dá certo e aí vem uma relação de artigos. Por exemplo, quando eu apliquei o filtro, eu estou analisando 2017 até 2021, isso reduziu para 421 resultados de coleção principal aqui de artigos na web. Então, eu tenho que fazer análise de cada um. Aqui a gente tem a opção de marcar. Observa que aqui também mostra se esse artigo ele é de acesso aberto ou fechado. Então, se ele é aberto, vai estar só o sinal do Word aqui, tranquilo, mas quando ele é fechado, ele tem uma chavinha aqui. Significa que eu preciso pagar por esse acesso ou ter uma assinatura institucional para conseguir ter acesso a esse artigo, se ele é importante. Eu já li o resumo, então eu preciso fazer isso. Outra questão que eu observo aqui também é a quantidade de referências e de citações que esse artigo aqui já apresenta. E dependendo desse número, mostra se ele é um artigo relevante ou não. Isso tudo, a gente vai ter que fazer essas anotações na ficha que já foi construída. Então, quando eu identifico e eu clico, esse artigo aqui me interessa, eu já li o resumo, ele me interessa, ele integra as palavras-chave que são do meu interesse, então eu clico, aqui eu coloquei para fazer tradução automática, tá? Mas é, por exemplo, avaliação das políticas de saúde pelo Tribunal de Contas na França. Então, aqui ele pegou um geralzão, a área de saúde também. E aí, quando eu clico nesse artigo, que inicialmente ele me interessou, eu observo que ele custa 31 euros, 31 euros e 50. Então, eu tenho que clicar para comprar esse PDF. Ou eu pago, ou eu uso a minha assinatura institucional da USP, com muita responsabilidade, porque a gente sabe que isso tem um custo, no final das contas. Um outro artigo também que me interessou, aqui está na tradução automática, requisitos para orçamento aberto, uma comparação do orçamento para os cidadãos das regiões russas usando o QCA. Então, veja que nessa parte sim, eu acho que tenho que dar isso. Aqui eu seleciono o artigo, e aqui o texto completo, ele também não é aberto, mas ele pode ser solicitado diretamente para o autor. Foi o que eu fiz. Então, eu tive que criar um perfil também nessa plataforma, ResultGate, que aqui é uma outra alternativa que você tem se você não quiser pagar o artigo para a editora. Então, você vem aqui e solicita diretamente para o autor, e eu estou aguardando a liberação. Existem outros que são liberados. Aqui embaixo, por exemplo, tem um que o texto está disponível. Então, depende muito. E aqui um exemplo do exercício feito, por exemplo, do artigo sobre águas, a poluição de águas na China, que com uso da tecnologia para a participação cidadã e fomento à transparência, e ele foi, assim, muito interessante. É um artigo que eu tenho que ler completo. Inclusive, eu baixei, foi bem difícil ter acesso, mas, enfim, deu certo, funcionou, entrei com uma assinatura institucional da USP. Então, na primeira leitura do resumo, eu já fui marcando o que me interessava no amarelo, no verde, no azul, já fui classificando aqui, e isso, claro, que eu tenho que transportar lá para a minha ficha também. E quando eu fui baixar o artigo, veio em inglês, aí eu fiz uma tradução também, e, gente, realmente, o artigo ele é muito interessante, né, para mostrar uma visão, assim, no aspecto internacional. Isso é interessante porque na disciplina de participação a gente também já estava fazendo um estudo sobre as experiências participativas no âmbito internacional, envolvendo China, envolvendo México, envolvendo a Índia, alguns outros países aqui da América Latina, Brasil inclusive, e aí a gente vai vendo que vai fazendo sentido o levantamento, começar a ter essa visão. Esse aqui é o modelo da ficha, então. Excelente, Manuel. Desculpa te interromper, mas eu também tenho que chamar a atenção para uma coisa.
lá na plataforma, na hora da seleção, porque Aqui. aí, isso, esse é mesmo, né? Porque agora talvez não esteja tão concreto com a maioria do pessoal, mas vocês, como vão trabalhar mesmo? Vocês vão organizar isso numa planilha, certo? Então, lembra que tem Essa aqui. a sua própria planilha de registro. Não sei se você chama de diário de bordo, enfim. Essa aqui. É porque eu coloquei esse aqui. Ai, peraí. Enfim, você vai ter uma planilha, Isso. mas assim, para mim é uma aba anterior a essa, viu? Que é a aba do diário de bordo. Eu acho que eu esqueci de colocar essa. Eu esqueci. Mas posso abrir aqui e mostrar. Não, mas tudo bem. Mas pode voltar lá para aquela tela. Porque você, quando você está naquela fase ainda de usar as queries, né? De usar as consultas e combinar as cláusulas, lembra, né? Que a gente está falando, você pode fazer assim, olha, eu coloquei essa determinada query aí, né? E algumas plataformas, como é o caso do Web of Science, eu vou chamar a atenção que, olha, o Manuel, ele fez um login, então você pode criar um perfil, tá? Se você for olhar do canto direito superior, você está com essa query registrada. Então, algumas plataformas permitem, elas vão gerar um link para a página da sua pesquisa, certo? Então, você pode colocar lá no seu diário de bordo. Eu usei essa query e voltaram 421 resultados. E aqui está a página com os resultados da pesquisa. Isso vai ficando organizado, porque às vezes a gente esquece ou perde, e para não ter o retrabalho de ficar fazendo a query de novo, a pesquisa de novo, você só clica na página de resultados, certo? Então é bem útil essa dica. Eu não tinha tanta essa preocupação e às vezes perdia. Então, assim, vai por mim, vai registrando, né? Porque às vezes você quer revisitar aquele lugar, poxa, será que eu não perdi nada, não? E tá lá já feito para você. Vai colocando numa planilha, né? Assim, eu combinei isso, and isso, or aquilo, voltou 421, e aí eu resolvi incluir mais end aquilo, e isso baixou para 230, né? E essas plataformas que te devolvem um link dos resultados, você coloca na planilha também, que vai ser bem útil, tá? Bem útil, guarda esses links. Eu tenho feito isso, tem dado erro. Quando eu volto lá, o histórico tem dado erro. O histórico tem apagado. Então, não sei se tem alguma dica, alguma coisa. Eu peço para salvar, mas quando eu volto, não tá. Nossa, tá. Podemos ver isso com calma depois. Uma outra coisa que também pode ser útil, assim, que não tem a ver agora com o protocolo, é a questão de alertas, entendeu? Então, mas isso é para o futuro, né? Assim, quando você tem claro, assim, quando você já afinou a tua lente, e assim, é isso que me interessa, você pode cadastrar alertas, certo? Isso. Alertas de que aí qualquer coisa nova que aparece no radar, você recebe essa notificação. Aqui está mostrando, criar alerta. Isso. Por isso que essa construção da cláusula de busca, essa construção, ela que vocês vão vivenciar, que acho que é uma das partes mais desafiadoras, né? Você elaborar as perguntas de pesquisa e conseguir combinar com a cláusula de busca que vai te dar o resultado para você responder essa pergunta de pesquisa, esse é o grande desafio, né, da revisão. Então, você ir documentando, ir falando, aconteceu isso, por isso eu alterei, aconteceu isso, por isso eu alterei, vai te dar argumentos depois para você construir sua metodologia, para você aplicar a lente nos artigos, para você construir talvez parte da discussão, entendeu? Então, assim, não desprezem, isso daí é a aplicação de um protocolo e é uma mera etapa do processo, né?
Não, não é. Aí está o grande X da questão. Por que eu resolvi olhar para cá e não para lá? Porque isso vão te perguntar, entendeu? Por que você olhou para cá e não para lá? Por que tua lente é desse tamanho e dessa largura? Sabe, todas essas são as perguntas que você vai ter que responder no teu trabalho, de alguma forma, e na sua análise. Então, chamando de novo a atenção desse registro do passo a passo. A mesma coisa vai acontecer no que o Manuel está para apresentar, que é a parte de quando você vai para o artigo e vai começar a preencher o detalhamento. Por que ele entra no corpus e por que ele não entra no corpus? Né? Em alguns momentos isso vai ser muito fácil, certo? Vai assim, tá descartado, né? Não tem nem o que falar, porque não tem aquele mínimo que a gente combinou. Então a gente bate o olho e descarta, sem dó nem piedade. Mas tem horas que não. Tem horas que não é fácil fazer isso. E você vai precisar tirar a dúvida com uma segunda pessoa, e você vai ter que colocar aquele artigo na zona cinza, no limite, né? E isso vai ajudar, isso é muito legal, porque vai te ajudar a desenhar as suas categorias, né? E isso também, não perca esse momento, porque você decide que entra ou não entra. Você vai registrar, e isso vai te dar insights depois também, tá? Só para chamar a atenção para essas etapas aí. Desculpa, Manuel. Não, é isso, imagina. E ele já vem mostrando aqui as palavras, né, chave que nós utilizamos. Então, que é o critério principal para uma pré-seleção. Então, aqui já foi explicado a necessidade da compra ou da solicitação, ou se ele estiver disponível, pode fazer o download tranquilamente. Aí gera isso daqui. Então, isso, quando você faz o download do resumo, e aí a importância do análise disso, né? Então, a ideia é que a gente comece a organizar os resumos, isso é em PDF, que a gente tenha um sistema que faça a gestão dessas referências. Um roteiro, por exemplo, o Beluso já conseguiu resolver isso, então acho que depois seria interessante ele apresentar para a gente como que funciona, porque eu já devo começar a usar, não vou deixar para organizar tudo para usar no final, e isso já ajuda muito. É um software para fazer análise de conteúdo também, eu acho que é importante, depois que a gente faz essa primeira triagem, tá? Seleção dos artigos. Isso aqui é o que Gisele estava falando, que é uma planilha ampla, grande, bem, enfim, que a gente tem a base de dado aqui, a data da pesquisa, o número do artigo lá na busca feita na web, o ano desse artigo, o autor, o título do artigo, as palavras-chave do protocolo que foram utilizadas, então aquelas combinações com os operadores booleanos, né? Elas estão aqui. Então, na medida que tem a alteração, ela não deu retorno, você precisa fazer algum tipo de mudança, é o que Gisele acabou de falar. Isso precisa ser registrado, então já vem aqui. Mas eu tenho um diário de bordo que eu também registro lá, digo por que foi feita a mudança e o que foi achado com a aplicação dessa palavra-chave. Qual que é o resumo do artigo identificado a partir das palavras-chave que foram pré-selecionados e, na sequência, eu já vou analisando aqui de acordo com os tipos de revisão. Como eu disse, eu preferi analisar cada ponto de cada tipo de revisão para que o trabalho fique mais consistente. Então, na revisão estruturada, o que eu vou analisar no artigo? Os métodos, a teoria, a construção na forma de tabelas, figuras com dados e conteúdos relacionados ao campo do objeto de pesquisa. Quem, quando, onde, como, porquê. Na revisão, eu acho que isso é importante. Então, na revisão baseada na estrutura, quais foram os antecedentes, quais foram as decisões, quais foram os resultados desses artigos, isso eu acho que é importante. Na revisão bibliométrica, qual é a extensividade disso, né, a abrangência, qual é a tendência, quantas citações, porque isso me ajuda a medir também. Se um artigo só tem uma citação, se ele tem 50, 100 citações, isso vai mostrar uma variação de grau de importância desses artigos, né? E na sequência, na revisão bibliométrica, qual a extensividade, qual a tendência? Eu acho que eu repeti? Sim.
Quais as hipóteses testáveis ou proposições? O que a teoria específica nos apresenta e explica sobre o tema pesquisado? A abordagem metodológica é quantitativa ou qualitativa? E aí, se eu já li ou não li, qual é o meu prazo de início e de fim? Se ele já tiver lido, eu marco como lido, se eu fichei aqui, ou resenhado. E, principalmente, qual é o link de acesso para esse artigo? Então, eu coloquei no final. Gisele colocou no início, mas eu coloquei no final. Eu clicando aqui, ele vai me levar diretamente para o artigo, se eu precisar revê-lo novamente. Com base nas referências que Gisele me encaminhou, isso não tá no meu protocolo, mas eu não sei se eu mandei para a Gisele essa última versão. Eu tive necessidade de ter uma outra ficha complementar, para no momento que eu estiver lendo o artigo completo, eu poder fazer as minhas anotações, que eu chamei de ficha de análise dos artigos, que é trazer o título, o autor, o ano, a base de dados, quais descobertas do estudo anterior, relatar isso um pouco. E aí eu desenhei essa tabela, colocando resultados similares e resultados contraditórios nesses artigos lidos. E algumas Muito perguntas. legal. Só para não perder. Uma pergunta. Aquela tabela anterior, Sim, a grandona, você sim. está organizando uma tabela por base ou você está fazendo só uma tabela grandona? Eu pergunto assim, você está fazendo uma tabela para tudo que você achou no Web of Science, aí outra tabela para tudo que você achou no Eu não Scopus? cheguei a definir isso, não. Eu coloquei, vou voltar aqui no início, na primeira parte. Eu Você acho que não está separando por base, né? Você o está... ideal seria separar por base, Tá. porque eu já coloquei aqui como a primeira questão para identificar, mas eu acho que talvez seja melhor separar por base. Concorda? Pode ser. Eu tenho feito assim, uma aba é uma base, outra aba, outra base. Tá Eu tudo vou fazer assim também, porque na senão mesma fica planilha. muito misturado e depois para fazer análise vai ser mais complicado. E eu achei bem legal, esse eu não tinha recebido, não. Você já está mesclando, né? Estou Analisando. mesclando. Tá. Porque no artigo 2 tem umas orientações interessantes. O artigo 2 foi o que você menos recomendou. Mas aí ele me ajudou a elaborar essas questões aqui. Quais são os resultados similares, né, nesses artigos? Quais são os resultados contraditórios? E algumas perguntas que eu levantei. Quais agendas e possibilidades para pesquisas futuras? Já ir refletindo a partir de cada artigo. O que as conclusões delineiam? Quais são os resultados? O que realmente sabemos sobre os antecedentes da pesquisa? Por exemplo, eu vou analisar essa pesquisa lá da China sobre poluição das águas, né? E a participação cidadã e também a iniciativa fomentada pelo governo. Mas sim, o que existia antes, né? O artigo, na leitura que eu comecei a fazer, por exemplo, não li toda ainda, mas traz uma questão falando da diferença de você ter a participação cidadã vindo de baixo, mas ter uma participação a partir de um programa induzido pelo governo, trazendo essas diferenças. Eu acho que são questões importantes para contextualização. Então, por isso que eu trouxe essas perguntas, porque eu acho que elas ajudam a contextualizar. E aí a quinta, qual a relação entre determinantes, internacionalização precoce e resultados? Quais lacunas motivam uma agenda de pesquisa ou de pesquisas futuras, né? Então, acho que a partir de cada artigo a gente pode ter essas possibilidades e, na medida que for fazendo a síntese, a gente já ir tendo clareza para, de fato, não se perder nessa revisão. Aí, eu queria falar um pouco sobre isso aqui, que é o meu último artigo da revisão, desculpa, da disciplina de participação, a inovação e teoria democrática com o professor Lavalle. Eu acho que já vai um pouco nessa direção, porque, por exemplo, essa disciplina, ela foi muito densa, a gente conseguiu fazer uma leitura no aspecto nacional e internacional, que me permitiu a fazer uma leitura inicialmente de que existe uma lacuna de fato sobre inovações democráticas mediadas por tecnologias digitais para promover a participação cidadã. E o professor, ele diz que foi
uma afirmação acertada, embora ele traga algumas outras questões, né, sobre a participação eletrônica, que já existe uma demanda, o que também me demonstra uma separação entre uma base teórica que discute participação cidadã, separada da participação cidadã mediada por tecnologia digital, como se fossem dois mundos, né? Isso dentro do governo é preciso casar. E, bom, aí eu tenho que refletir um pouco sobre isso, até já conversei com o Gisele aqui inicialmente, mas a gente precisa aprofundar mais, porque a ideia é que ele diz que o argumento precisa colocar mais claramente seu trabalho como uma contribuição para ajudar a sanar essa lacuna, ou seja, ele confirma. Mas ele diz que para um artigo, o diálogo com a literatura pode ser mais seletivo, né? Não do ponto de vista de quem você cita, mas do ponto de vista de quais conceitos você expõe, né? Expor conceitos e ideias obriga você a carregar esses conceitos e ideia ao longo do texto. Isso fica um pouco meio confuso, tem que clarear um pouco mais. Mas ele diz assim, sua análise mostra variações interessantes entre os tipos de accountability estimulados. Agora que encontrou essa variação, o argumento central teria que ser no sentido de iluminar quais fatores parecem condicionar ou explicar essa variação de tipos de accountability. Para tanto, reunir casos semelhantes na análise ou realizar estudos e análises mais aprofundadas de alguns casos seria um caminho possível. Quer dizer, então, eu acho que aí, para mim, tenho que respirar um pouco, porque é um momento de desorganização, mas também de reorganização diante de toda a construção, desde o primeiro momento de 2021, 2020 com a Gisele, até agora, fazendo todo o levantamento bibliográfico. Nós temos um outro artigo que eu acho que entra mais nessa questão da democracy, né, da e-participation, que a gente já discutiu, a gente já identificou quais são as lacunas. No caso, a gente tem vários tipos de barreiras, que seria uma discussão que eu acho que já complementa isso, que ele apontou aqui, mas que nesse artigo dele existe uma limitação de espaço e tudo mais, que não era o objetivo. Então, estou falando isso olhando para a qualificação. Eu acho que é um trabalho que já tem um fluxo, que a partir dessa leitura, dessa varredura que será feita agora com esse levantamento para essa revisão sistemática, eu acho que a gente terá mais descobertas. Então, acho que avalio positivamente, apesar de, na minha cabeça, parecer que está tudo desorganizado. Finalizo. Pela atenção, obrigado. Eu que agradeço, Manuel, excelente. E olha, tá tudo certo, viu? Tá tudo perfeitamente caminhando dentro do esperado. Você não está perdido, você está construindo muita coisa nesse momento, assim, você está construindo literalmente a sua pesquisa, né? Assim, eu não sei se você percebe, talvez assim, eu tenha que estar aqui mesmo nesse papel assim para te mostrar, olha de onde você veio, né? É bom ter essas gravações, né? Que você vai assistir lá a gravação do teu primeiro projeto e vai ver os saltos que você já deu para, no desenho do protocolo, já mostrar assim, olha que eu já consigo visualizar. Talvez assim, aqui no exercício do protocolo não apareceu a tua pesquisa, né? Porque era uma ilustração, né? A gente percorrer essas etapas do desenho do protocolo, mas você, se for confrontar uma coisa com outra, vai ver, nossa, tá caminhando, já defini muita coisa e agora eu estou chegando já em cernes de várias questões, né? Isso daqui eu já vi, isso daqui eu já vi, agora eu vou para a literatura com outro olhar, vou com outra experiência e vou saber extrair o que eu quero dela, né? Então, só para falar assim, nem todo mundo está nesse ponto do Manuel. Então, em primeiro lugar, não se compare, tá? Então, não se desespere, não se compare. O exercício aqui hoje é para vocês notarem, verem como são esses passos e as ferramentas que estão por trás, tá? Então, assim, tem algumas coisas que não eram o objetivo, mas se vocês sentirem dificuldade na aplicação de qualquer uma das ferramentas, das plataformas, assim,
Como é que eu entro na VPN? O que é a VPN? Como é que eu me logo? Que nem ele falou, estou tendo probleminhas em salvar pesquisas. Então, tem uma parte mais operacional da coisa que a gente vai vendo ao longo do tempo. Tá? Então, assim, o grupo é para se apoiar nisso mesmo. E hoje é essa panorâmica. Assim, espero que vocês tenham lido os 2 artigos. E assim que eu passo a palavra, assim que eu passar a palavra para Carla, eu queria escutar de cada um, né? O que deu para entender dos artigos e fazer a transposição da conversa de hoje. Carla, pode começar, por favor. Eu vou tomar ousadia. Justo eu que não li os artigos, porque realmente Gisele sabe que eu estou tentando focar, eu que sou a expert em dispersar, estou assim super concentrada aqui no que eu preciso fazer. Mas parabéns, Manuel, achei, nossa, excelente esse percurso, essa partilha. Ele já sabe que eu já disse isso várias vezes, ele é o meu horizonte de onde eu quero chegar quando eu conseguir organizar de forma tão sistemática e o trabalho, né? Manuel é uma fonte de inspiração, nesse sentido. Trouxe só, assim, 3 pontinhos de reflexão quando eu fui te ouvindo, né? Algumas coisas que eu, de fato, nem necessariamente utilizei, mas li, vi, no processo da revisão sistemática, que é a escolha desses descritores, né? Dessas palavras-chave. Quando a gente vai trabalhar com a literatura internacional, como é que a gente encontra, quais são os conceitos que são equivalentes em outros países, porque muitas vezes a gente quer dar uma ampliada nesse repertório de como trabalhar certas temáticas, e não necessariamente é uma tradução, ou é simples encontrar como em determinada região ou país as pessoas estão trabalhando aquela temática. E aí isso é um problema, eu me deparei com isso, que eu fui mexer numa base chamada ERIC, que é Education Research Information Center. Ele é muito interessante para quem está trabalhando com temas de educação, e aí eu achava que eu ia, enfim, colocar algumas coisas assim, tipo, dar uma traduzida, e não foi não. Primeiro, eu tive que fazer por fora uma caminhada de buscar literatura sobre o que é que tem de discussão equivalente à educação e direitos humanos, né? Na ERIC, e não foi simples, ainda tinha um trabalho prévio antes de ir para a própria base, e eu não esperava, assim, e é uma trabalheira, porque você não sabe, você começa patinando, você não sabe nem por onde vai, né? A Gisele tem acompanhado esse desafio de o que é da pesquisa mesmo que eu estou vendo, se é educação fiscal, se é educação política. Então, quando às vezes eu vou buscar algum fôlego numa literatura em castelhano ou em inglês, por exemplo, nossa, é bem confuso, porque às vezes algumas coisas são sinônimos, outras não, os autores demarcam bem que uma coisa, outra coisa, às vezes eles têm discordância. Então, na hora de fazer esse filtro nas bases, é bem complexo. O I e o ou, às vezes, nos deixa bem doidinhos, porque para alguns vai ser I, para outros vai ser ou, e aí, a depender do que a gente utilizar, a gente vai perder muita coisa, ou também ficar muito atrapalhado numa quantidade absurda de material, né? Esse era um ponto. Aí, eu não sei, Gisele, aí é uma pergunta mesmo que eu vou deixar. Eu tive um amigo que ele me disse assim, Carla, eu fiz o seguinte, eu fui eu não sei como pronuncia, se é Thesaurus, não sei, mas ele optou por utilizar como a terminologia, o conceito que ele estava trabalhando era apresentado lá. Então, ele argumenta já aí, porque eu não me lembro exatamente, mas ele estava trabalhando com um conceito que era muito amplo e tal, e a forma que ele foi se organizando para fazer investigação em bases internacionais foi... pelo que eu lembro da trajetória dele, foi ir para o Thesaurus, né? Não sei, Thesaurus, sei lá como pronuncia. Não sei se esse, de fato, é realmente um caminho. A outra pergunta que eu deixo, assim, que eu não tenho usado o recurso do fato de ser bolsista da CAPES para acessar os artigos que a CAPES traz, porque me disseram que a gente, como bolsista da CAPES, teria acesso a algumas outras coisas que a base não deixa liberada para todo mundo. Eu não fiz esse exercício ainda, né? Eu tenho, não sei, uns 4, 5 meses de bolsa e nem tive tempo de olhar isso. Se alguém aqui já fez esse tipo de exercício, seria uma boa. Quem é bolsa CNPq, como é que faz? Quando as bolsas são de fomento aí da USP, se vocês têm o recurso para comprar os artigos ou se vocês indicam e eles compram.
como é que funciona isso aí. E um último ponto é sobre os dados abertos, né? A gente tem buscado esse exercício aqui dentro do grupo de como é que a gente vai já liberando todo o material que a gente produz. E aí tem aí o contraponto da lei de proteção de dados, que é como é que também eu libero, mas os cuidados que eu preciso ter ao liberar esses dados, né, para não vacilar aí em expor pessoas ou coisas que não estão devidamente autorizadas, não é nem autorizadas, mas é que, de repente, o termo que a pessoa assinou diz, ok, use as informações, mas não me identifique. Então, a partir do momento que eu pego aquele dado bruto e disponibilizo, né, todo o cuidado que eu preciso ter para não tornar essa pessoa identificável por outras que forem acessar esse material. Eu acho um debate bem interessante isso, assim, de como esse processo de pesquisa que o Manuel vai fazendo, que a gente vai fazendo, desses dados que a gente vai gerando, para além daquilo que vai no artigo visível, aquilo que está invisível, que é a base de todo o percurso que a gente fez. Como é que cada vez mais a gente cuida para que as pessoas acessem esse conhecimento. São esses pequenos pontos, assim, rapidinhos. Maravilha. Muito obrigada, viu, Carla? E muito obrigada pela participação e pelas perguntas pertinentes. E você já viu que você já está relacionada aí para a próxima bomba, né? E vou responder super rápido também para o pessoal poder falar. Eu nunca tive esse problema que você aponta de necessitar do Thesaurus, mas eu reconheço que algumas pesquisas podem enfrentar isso mesmo, né, de como você constrói esse léxico da pesquisa, tá? E o Thesaurus é um dicionário de sinônimos, basicamente. Então, ele vai te ajudar num mega ou, entendeu? Então, assim, se tem termos da pesquisa que num país ou numa comunidade se chama X, ou num país, uma outra comunidade chama Y, e você quer fazer uma varredura ampla, né? Você já começa a querer fazer a panorâmica, você vai ter que concatenar com ou tudo isso. Então, o Thesaurus, ele vai talvez te dar elementos para compor essa query, né? Até onde eu estou entendendo que deve estar sendo a abordagem do teu colega. Mas eu, pessoalmente, nunca tive esse problema, então não teria muitos elementos assim, de vivência, prática, para colocar nesse ponto. O segundo que você coloca é o acesso. A gente aqui tem a VPN da USP. E se for o caso, mas assim, a gente pode ver como faz essa mediação do acesso para você obter os artigos que necessita. Tá? Eu, sinceramente, também não sei como que está o acesso através de outras formas aí da UFBA. A CAPES tem um login, Gisele, que pode ser feito, Carla, que pode ser feito via através desse login também. Geralmente você já tem um CPF, imagino, todo mundo tem um login, então se você é bolsista também, você com certeza pode fazer usando o acesso via CAPES. É só acessar o site, lá tem um espaço para fazer, tem o login, e aí você consegue fazer isso. Uhum. Não sei se tem alguma coisa que escapa da faixa da CAPES e pega na faixa da USP, né? Não sei também, mas se for o caso, a gente tenta pela USP. E o terceiro ponto é o seguinte: em um artigo que nós fizemos uma revisão sistemática da literatura, nós fizemos da seguinte forma: nós não disponibilizamos os artigos analisados na íntegra, porque muitos deles têm restrição de direitos autorais e você pode sofrer penalidades se você divulga, né? Então, você pode ter acesso, mas você não pode ter redistribuição. Então, o que nós fizemos, nós divulgamos, nós colocamos um link no próprio artigo do protocolo, entendeu? Dessa planilha do protocolo. Então, lá estavam relacionados todos os artigos que a gente tinha feito, o corpus, né? A gente tinha uma planilha do corpus, onde tinha os metadados dos artigos selecionados. Então, foi isso que a gente colocou como artefato do próprio artigo. Então, assim, não era
a íntegra, não era um link para um repositório onde eu baixo os artigos, né? Mas já era a triagem feita do corpus com essa organização. Muitas vezes, aí uma coisa também, né, que durante a pesquisa, assim, a gente não falou muito disso hoje, né? Mas durante essa varredura, esse mapeamento, se você encontra revisão da literatura já feita, isso é muito bom, né? Assim, porque ela te ajuda justamente nesse ponto de ajustar a lente, né? Porque o Manuel, lá no início do doutorado, pegou uma revisão de literatura com as perguntas daqueles autores, né? Com o levantamento já feito daqueles autores, e isso já ajuda ele a falar, bem, isso daqui já foi varrido, isso daqui já foi mapeado. Se ao longo do trajeto da pesquisa de vocês, da busca de vocês, vocês vão esbarrando com revisões de literatura, agradeça os céus, entendeu? Porque alguém já fez aquela varredura para você, fica com aquilo. Tá? E isso dá para você se apoiar e talvez restringir o foco ou mudar o foco. Eu falei muito, falei que ia falar pouco e eu quero ouvir vocês. Oi, posso falar? Estão me ouvindo, gente? Estou ouvindo sim, Fernanda, pode falar. Tá. Estou pelo celular e, enfim, linkada à VPN da prefeitura. Toda uma confusão hoje. Eu estou com uma dúvida em relação aos métodos de busca, né, das fontes, né? A definição do campo e dos subcampos. Em que momento isso é definido? É no momento em que a gente estabelece as palavras-chave ou é a partir dos artigos mesmos, né, que vão surgir, enfim, né, de toda a pesquisa? Eu estou um pouco confusa quanto a essa definição. Você quer comentar, Manuel, ou falo eu? Eu comento e você complementa. Eu acho, Fernanda, que a partir dos artigos, eu resolvi usar todos os tipos de análise, né? De revisão sistemática, pegar o que cada uma poderia complementar para meu objeto. Mas você pode, de repente, escolher, não, vou usar só meta-análise, por exemplo. E aí, no momento que você está construindo o seu protocolo, é você quem define. Ah, tá certo. Eu tinha entendido que a gente, a partir das leituras, enfim, né, que a gente deveria talvez estabelecer um campo, né, não tinha ficado claro que tinha essa possibilidade de fazer algo mesclado. É um vai e volta, viu, Fernanda? É um vai e volta, porque você começa, lógico, com o campo da tua pesquisa. Você tem um projeto, o teu projeto tem um objetivo ou vários, e talvez você já tenha definido claramente perguntas de pesquisa, tá? E já tem uma primeira aproximação. Eu estou falando de governo aberto e eu estou falando sobre construção colaborativa de políticas públicas, vamos supor, tá? Assim, você já começa a desenhar a tua mira, vamos dizer assim. E aí você vai para essa construção das perguntas. Então, no processo de construção das perguntas, mais a leitura do que você já vai encontrando de resumo, né, o resumo daquilo que está te parecendo interessante, você vai ajustando. E aí você vai incorporando novas palavras-chave ou diminuindo ou aumentando a prioridade dessas palavras-chave na tua busca, né? Que quando você vai brincando com and, com or, e aí você vai refinando. Então, não é uma coisa assim, li, montei o protocolo e já filtrei 400 artigos, né? Você vai, aí e volta. Vai e volta. Lógico que um momento você vai ter que parar isso, você não vai ficar em loop indefinidamente, né? Até mais porque é essa construção que vai te dando a maturidade no tema, né? Se eu estou entendendo, por que eu não vou mais para cá? E por que eu vou para cá? E por que eu vou dar mais foco nisso e não vou dar mais foco naquilo? Por isso que é importante você ir documentando esse passo a passo para não esquecer, para não perder, entendeu? Uhum. Mas é isso mesmo, é desse jeito. Tá, e você já meio que respondeu a minha
próxima pergunta, que não necessariamente eu preciso definir uma pergunta, né, que vai, enfim, startar toda essa pesquisa. Pode ser mais de uma, né? O Manuel, ele definiu uma pergunta só, né, mas eu posso trabalhar com mais de uma pergunta, né? O ideal era uma. O ideal eu já trabalhei com a pergunta da minha tese. Porque eu preciso, por exemplo, eu pesquisei sobre o que já existe produzido sobre processos de participação cidadã mediados por tecnologias digitais, né, fomentados por órgãos de controle. Porque eu preciso varrer tudo sobre isso para, a partir dessa leitura, identificar quais são as lacunas. Que aí, a minha tendência nesse momento já seria começar a afirmar que existe sim uma lacuna nesse campo, considerando toda uma varredura que eu já venho fazendo desde quando eu entrei no doutorado. Mas aí eu preciso ampliar a lente um pouco mais para ter certeza e não fazer uma afirmação que depois alguém vai dizer, opa, você estava errado, você estava enganado. Então, acho que é isso, meu entendimento foi nessa direção. Tá, eu não comecei ainda a esquematizar o meu protocolo, só mentalmente, mas pensei em duas perguntas a princípio, né? Uma que tratasse da definição mesmo de governo aberto, enfim, e uma outra para, enfim, extrair um corpus aí de políticas públicas para governo aberto que forem implementadas, talvez com foco em controle social e talvez participação social também, não sei. Está meio em aberto ainda, mas não sei, Eu acho talvez que seja o caso de focar numa mais parecida com essa segunda, né, para implementação mesmo, né, da política em vez de... Sim, no seu caso do projeto é a implementação da política, porque esse histórico, você tem já alguns trabalhos que fizeram esse levantamento, né? Assim, dos conceitos de governo aberto. Eles podem não ser recentes, então talvez você possa ver se algo foi publicado, por exemplo, daquele trabalho da Laila, da Caroline Burri, do Jorge Machado, que ele faz um mapeamento das definições de governo aberto pelas instituições multilaterais. Eu acho que também tem outros trabalhos que fazem mapeamento de definições de governo aberto, então você já pode se apoiar neles e ver, assim, sei lá, 2018 para cá, o que tem na área. Você não vai precisar desenhar um protocolo exaustivo, tá? Como esse que o Manuel está falando. Para isso. Tá. O que esse protocolo que ele está definindo, que ele está ilustrando agora, que está apresentando para a gente, ele estaria mais no sentido de que encontra-se na literatura, por exemplo, no seu caso, né, de políticas públicas co-criadas, né, co-criadas com a população, e ainda tem que dar mais um recorte, entendeu? Então, se você quer ver coisas como o agente de governo aberto, correto? Então, assim, que características tem o programa de agente de governo aberto? E aí, baseado nessas características, a gente encontrar um conjunto de palavras-chave que definam certas políticas públicas para a gente ir na literatura. Certo? Tá certo. Certo. E aí, tá, pode falar. Não, só mais uma pergunta, eu já deixo os outros falarem também. Um dos artigos, eles recomendam que a gente trabalhe com corpos de pelo menos 10 anos, mas isso é só uma recomendação, né? Porque o Manuel vai trabalhar com 5, né? Enfim, não precisa ser algo tão extenso assim, né? Até porque, enfim, são políticas recentes, né? Talvez 10 anos atrás nem tenha tantas coisas. Correto, não, perfeito. E no seu caso, né, algumas coisas, que nem eu falei, assim, isso já foi feito até, sei lá, muito recentemente, 2017. Então, você vai dar uma atualizada, né? Então, outras políticas públicas. Eu acho interessante, Fernando, no seu caso específico, né, você olhar o banco do IRM. Que aí vai ser uma outra abordagem. Você talvez não precise de uma revisão sistemática da literatura. Você vai precisar de uma revisão bibliográfica, mais simples. Né? Talvez nesse momento para qualificação você tenha que fazer uma revisão bibliográfica. Então, não é uma coisa assim tão exaustiva, porque o que o Manuel está mostrando é um levantamento exaustivo da literatura. É para ele chegar e falar para a banca,
Ninguém sabe mais do que eu nesse planeta sobre isso, ou aquilo, sabe? Aquela cláusula de busca, assim. Ninguém sabe mais do que eu aqui, tá bom? Então, é porque eu já estudei tudo que existia sobre o assunto. Que desafio, Gisele, você coloca. Então, assim, no caso de cada um, vocês estão em diferentes estágios da pesquisa, e também a pesquisa de vocês, nem todos vão precisar de um levantamento exaustivo, certo? Mas tem muita coisa do que ele colocou aqui hoje que vocês podem aplicar num levantamento menos exaustivo. Então, se, por exemplo, a gente define o banco do IRM, de projetos, de planos de ação, é uma metodologia válida, entendeu? E você pode, a partir daí, selecionar e ir para a literatura que talvez, vamos supor, a gente quer dialogar com a literatura de cocriação. Então, tem toda uma literatura de cocriação de políticas públicas. Aí eu vou e fazer um recorte de co-creation, public policies, ou se a gente vai para a base nacional, enfim, isso tudo vai fazer parte, no teu caso, Fernanda, de uma etapa anterior dessa que o Manuel está mostrando aqui hoje para a gente. A gente vai para essa etapa do desenho do protocolo quando uma série de outras estiverem já mais resolvidas, entendeu? Uhum. Não sei se ficou mais claro, assim, em que ponto você está nisso tudo. Uhum. Não, ficou assim. Obrigada. E obrigada, viu, Manuel, pela apresentação. De nada. Ótimo. Valdemar ou Elton? Oi. Olá, bom dia a todos novamente. Li os textos, né? Estudei os textos, né? Bem denso, né? Bem trabalhoso. A gente identificou lá essa questão dos modelos de revisão dos artigos, revisão estruturada, revisão por frameworks, né? A bibliométrica, a híbrida. Então, são vários métodos, né? Até baseado no método. Eu não me arrisco a fazer que nem o Manuel fez, não, de uma revisão sistemática, acho que é bem complexa, né? Eu gostei, professor, depois queria a sua opinião também, dessa revisão meta-analítica, sabe? Eu achei interessante esse modo, né, que visa resultados estabelecendo aí correlações entre diversas variáveis, né? E o confronto das informações disponíveis e os achados que a gente pode ter na pesquisa, né? Eu achei bacana essa ideia da revisão meta-analítica. Então, no desenho de protocolo que eu comecei a fazer agora, eu pensei em colocar esse modelo de revisão, né? Também estudei ali essas regras, sugestões para desenvolver o artigo, né? Ele fala desde escolha do tema, título apropriado, tabelas de figuras, rigor e relevância, né? Quer dizer, ele colocou vários, eu fiz um resuminho aqui, né, dos critérios, colocou de escolha do periódico, identificação das correntes e tal. Eu achei bem complexo, sabe? Acho que o artigo lido aí ajudou muita gente a ampliar meus horizontes de conhecimento. Então, acho que eu agradeço aí quem indicou para poder avançar. O outro texto, o segundo texto também, que fala do modo de conduzir uma revisão sistemática, planejamento, desenvolvimento, né? Eu fiz várias anotações aqui, extração de dados, monitoramento, síntese de dados, comunicações recomendadas, quer dizer, é bastante conteúdo que tem aqui, que amplia muito o horizonte, sabe? Ouvindo também o Manuel compartilhou comigo o protocolo dele, que me serviu de referência aqui para eu tentar pensar o meu aqui, Manuel. E vendo a tua apresentação, eu vi o quão complexo é a busca realmente do rigor científico, né, para a gente poder realmente fazer um trabalho de doutorado. Eu acho que, na verdade, me pesou um pouco mais aí a grandeza do trabalho, né, e a complexidade de todos os temas, né. Então, eu comecei a pensar aqui na delimitação da questão, comecei a buscar aqui a problematizar a minha pesquisa, ver o síntese de investigação de tese. Eu tenho baseado muito num livro que é do Tiroli, que fala do bem comum como uma decisão política e como uma grandeza mensurável, dizendo que eu posso, então, mensurar o bem comum. Eu parto um pouquinho desse princípio. Aí comecei a pensar numa base de dados bibliográficos para poder fazer o trabalho, estratégia de busca, você colocou, seleção e sistematização, e comecei a buscar bastante pontos, né? Então, eu tinha combinado com a professora, né, que ia trabalhar a questão de contexto e conceitos, né, professora? Então, eu fiz um levantamento então, bibliográfico de conceitos do bem comum em vários autores, né? Coloquei isso também numa planilha. Então, eu identifiquei que o bem comum, então, ele é um conceito de definição histórica que pode ter elementos, então, de valor e normativos diversos, né? Então, busquei esse primeiro ponto. Um segundo ponto que eu coloquei que eu entendo que o bem comum ele tem grandeza econômica mensurável. Eu posso medir o bem comum. E aí que eu parto, então, para a construção
da minha pergunta, né? E aí eu arrisquei, não sei se eu falo aqui agora já, para ouvir as críticas, né? Ou deixo para depois, mas eu coloquei uma pergunta, né? Como os instrumentos de aferição do bem comum, aí eu coloco as palavras matriz, balanço e indicadores, né? Oriundos da economia do bem comum, têm sido abordados em estudos científicos teóricos e empíricos em termos de fundamentação, metodologia e aplicabilidade. Essa seria o meu primeiro desenho aí da pergunta a ser colocada, né? Depois, no desenho do protocolo aqui, eu vi que o Manuel colocou ali 3 bases de dados, né? Se eu não me enganei ali, inclusive o Google. Eu selecionei vários aqui, sabe? Então, tem os corpos ali também, só que daí tem alguns dados e indicadores econômicos, né? Coloquei, por exemplo, o IPEA Data, coloquei teses da CAP, teses da USP, coloquei até o Microsoft Acadêmico, e coloquei vários itens aqui. Eu acho que nessa parte eu vou precisar um pouquinho mais de orientação, pedir o Quest e tal, vou precisar de orientação de vocês também. E daí comecei a pensar aqui na estratégia de busca, né? Quais seriam os critérios que nem o Manuel colocou, de inclusão, de exclusão. Então, eu estou aqui, comecei até, eu vou desenhando assim meio de uma forma que eu vou pensando, vou colocando o conteúdo no papel para depois organizar o protocolo, né? Então, isso aqui é um rascunho do que eu tenho aqui. Aí, as palavras-chave, expressões-chave, coloquei indicador do bem comum, matriz do bem comum, balanço do bem comum, métricas de bem comum, medição do bem comum. Comecei a desenhar essas palavras, expressões-chave, e depois buscando os sinônimos em língua estrangeira, né? Então, mas estou desenhando, assim, orientado um pouquinho para o protocolo do Manuel, né? E buscando critérios de leitura e seleção, análise crítica e geral dos documentos. Quer dizer, estou começando a construir, mas está bem embrionário ainda nesse momento, né? Nossa, é muito legal ver uma Valdemar. E você trouxe uns elementos aí que são bombásticos. Eu não sabia dessa novidade aí, porque você trouxe um elo de ligação aí na tua narrativa que estava importante e estava faltando, e eu quero ver quero que você volte para o projeto. E coloca tudo isso agora, entendeu? Eu acho que também, assim, eu te conheço pouco, mas pelo pouco que eu te conheço, eu acho que você é do perfil de justamente esse tipo de exercício te ajuda a concretizar coisas, né? Então, pedir para você fazer, me entrega isso, me entrega uma planilha, você entrega, me entrega um artefato, e aí é o momento que as peças do quebra-cabeça vão se movendo, né? Então, eu acho que você chega num momento que, com esses elementos que você está colocando rapidamente, volta para o teu projeto. Volta para o teu projeto e tenta incluir eles lá. Organiza a narrativa. Organiza a narrativa, porque você vai ver que na hora de organizar a narrativa, você já vai ver o que está entrando e o que não está mais entrando na pesquisa. E se você conseguir já organizar as perguntas de pesquisa, nossa, excelente, porque a gente vai partir delas. Para esse refinamento do protocolo, porque você também vai precisar fazer uma coisa parecida que o Manuel está fazendo, tá? Assim, não agora, né? Não agora, assim. Esse processo está te dando mais elementos de concretude, né? Porque esse debate da quantificação do conceito é o core da questão. Ele é o core da questão, né? Assim, quem mede como? Né? E tem viés, não tem viés. Então, assim, a gente está chegando num ponto bem importante do teu projeto, e você não pode perder isso. Volta e coloca tudo isso lá, do jeito que for possível agora, nem que for assim, aqui nesse ponto, eu identifico que eu preciso fazer essa discussão. E não deu para fazer ainda, mas já está sinalizado. Pontua, né? Aqui nesse ponto, é esse conceito que falta e é aqui que ele entra. É aqui que ele tem que colocar. Você vai mais ou menos criando um esqueleto do teu trabalho, a estrutura dele, né? Algumas coisas já vão estar muito claras que estão dentro, outras coisas ainda não apareceram, e outras coisas já estão começando a aparecer e se definir. Tá? Então, não perca isso. Perfeito. Tá bom? Tá bom, tá tudo escrito aqui. Vou agora estar em forma de projeto aqui. Maravilha, maravilha. E por último, não menos importante...
Manuel, eu queria te agradecer, porque você deu uma aula aqui que eu fiquei de boca aberta. Falei, caramba, que bacana. Porque eu já tinha, na verdade, passado por esse tipo de protocolo, mas não para pesquisar artigo, para pesquisar processo, né? E foi basicamente ali quase que a mesma estrutura. E é muito complicado fazer isso, é muito complicado. Eu lembro que acho que a frase que definia era trocar roda com carro andando, porque às vezes a gente, enfim, né, e pesquisando em várias plataformas diferentes, eu ainda não tive essa experiência. Eu estava pesquisando só no Google Scholar, na verdade, por enquanto, e eu vou me arriscar nas outras agora, porque é muito complicado. Às vezes funciona uma palavra-chave em outra, na outra já essa palavra-chave não funciona, e fica aquela bagunça e os booleanos te atrapalhando, e você fala, caramba, como é que... Mas é bem bacana, eu tô nessa agora, angustiado, tentando aprender, fazendo, mas é isso, acho que é definir as palavras-chave que vão funcionar, enfim, definir a minha pergunta de pesquisa de fato, porque eu já repensei ela várias vezes, mas não é trivial a gente repensar o projeto, né, repensar a pergunta de pesquisa, mas eu tô nessa parte de reflexão, de leitura, de, enfim, pesquisa, e, enfim, é isso, acho que nem tem muito o que falar, porque eu tô bem no comecinho ainda dessa etapa, e, assim, é complicado, porque eu lembro que a gente passa um perrengue para definir as palavras-chave da busca dos processos no TJ. A gente ficou, acho que, uns 8 meses discutindo. A gente falou, não, vamos partir para a prática, porque senão a gente não vai achar nada. E aí, enfim, uma funcionava, outra não funcionava, tinha que colocar os parênteses, tinha que não colocar, enfim. E eu estou vivendo isso de novo. Então, é isso, ir fazendo, né? Trocar rota com o carro andando de fato. Acho que é seguir. É isso. No seu E bom que caso, ajudou, então, né? Clarear. Muito, muito. eu acho que você, Elton, assim, já, por tudo que a gente conversou, que vai ser esse semestre, você também é um dos que mais vai avançar no sentido de construir alguma coisa muito parecida, né? Então, quem já está muito mais próximo de fazer isso que o Manuel faz agora, tá tudo certo, é isso mesmo. Pode parecer gigante, enfim, pode parecer muito complicado de fazer, mas encara que você tem que fazer uma coisa de cada vez. Pode parecer meio óbvio falar isso, mas se você, assim, eu me dedico a uma cláusula por dia, eu me dedico a conta-gotas, né? E você vai vendo que esse esforço de ir agregando, né? De ir tentando registrar porque deu certo, registrar porque não deu certo, né? Essa é a construção da pesquisa. É aí que está a construção da pesquisa. É grande, lógico, é tua pesquisa, né? Não tinha que ser menos, né? E para muitos casos, nossa, Fernanda, depois eu te conto. Eu sou jurássica aqui, então eu posso te falar algumas vivências. Enfim, é isso. Eu acho que sim, a gente seria legal conversar já o quanto antes sobre algumas coisas do projeto para avançar em algumas palavras-chave, entendeu? Porque você vai fazer um esforço, 2 esforços em paralelo. Você vai mexer no conceitual do teu trabalho, o teu projeto vai mexer bastante, tá? E ao mesmo tempo a gente vai refinar e desenhar o protocolo, assim. Vai ser meio intenso, mas vai ser divertido, tá bom? Eu gostava muito de fazer, na época que eu fazia do TJ, eu adorava ficar procurando, ficar brincando no site, e realmente, aquilo que você tinha falado de guardar os dados, quanto de teu digitado e tudo mais, isso ajuda demais, muito, porque às vezes a gente esquece e fala, poxa, mas acho que tinha dado menos, e aí você não tinha aquilo registrado, a gente passou a registrar, e isso ajudou muito, porque isso dá um histórico muito bacana depois. Tá. Então assim, no seu caso, assim, próxima sexta, enfim, você é um dos próximos a mostrar um protocolo mesmo, entendeu? Assim, os demais, eles não estão tão nesse momento, mas a gente vai, no seu projeto, já dar uma corrida com isso. Tá? Porque eu acho que você tem um tema, ele é inédito, o tema
que está no teu mestrado. Assim, calma, eu não vou fazer você evoluir para o doutorado, tá bom? Pode ficar no mestrado mesmo, assim. Doutorado direto, não acho que talvez seja uma boa, não. Fazer uma coisa de cada vez, mas assim, acho que o teu tema tem muitos elementos de ineditismo. E eu acho que dá para fazer já um protocolo e achar um nicho, assim, um ângulo aí na literatura que não está nada explorado ainda. Porque eu já tentei explorar e não achei. Então, eu acho que a gente já poderia avançar e focar mais nisso. Mas aí é no trabalho paralelo, no trabalho individual. Sem contar que eu sou muito visual, eu gosto dessa organização de planilha, eu sou muito de planilha, tudo eu tô fazendo planilha, então para mim isso vai ajudar demais, assim, não tem nem... O mapa conceitual também ajuda, viu, galera? Principalmente Valdemar, Fernanda, Manuel já passou um pouco dessa fase, mas talvez ele precise voltar para a partir dos muitos artigos que vão aparecer, vão aparecer áreas do conhecimento ou temáticas. O mapa conceitual pode ajudar cada um num momento diferente, entendeu? Então, o Elton já fez isso um pouco, né? Acho que é uma ferramenta também bem útil para você organizar e registrar, organizar e registrar. Então, a única recomendação que eu dou é essa mesmo, galera, assim, é um dia de cada vez e vai de maneira organizada, porque se você vai de maneira organizada, você não se perde, mesmo quando você fala, não está fazendo mais sentido coisa nenhuma, você vai ver que vai fazer, você vai ver, porque você olha para trás, tá, faz sentido porque esse é o percurso, né? Então, se você não tiver o registro, você não olha para trás. E aí é fácil se perder mesmo, tá? Então, só isso. Vai um dia de cada vez, uma tarefa por vez, vai trabalhando de maneira organizada, tá? Porque vai acontecer esse momento de você achar que não está fazendo mais sentido nenhum. E aí é o momento do grande clique, né? Assim, não, aí tá funcionando, é isso mesmo, porque ninguém ainda tinha organizado desse jeito, ou dessa forma. Aí a contribuição. Tá. Mas se você não fez isso antes, não vai rolar. Assim, ou vai rolar com muito sangue, suor e lágrimas. Como dizia Churchill. Meio que também faz parte, né? Mas depois enfim. teremos a vitória. Exato. Bem, como sempre, Manuel, te agradeço muito pelas contribuições que você traz, assim, não só o conteúdo, mas a forma. Você é muito didático, você é muito claro, e te contrariando um pouco, você não é nada prolixo, não. Né? Você é muito direto, muito objetivo, assim. Prazer estar trabalhando contigo e você contribuindo com a construção do grupo, tá bom? Obrigado. À tua disposição. E aí, então, eu vou encerrar a nossa gravação e espero depois os comentários de Beluz, Adeline.